Olá. Hoje a gente vai fundo numa regra de vida do Jordan Peterson. Aquela ideia de busque o que é significativo, não o que é conveniente. A base disso, né, é uma coisa que a gente, que está em todo lugar. Textos antigos como o Gênesis já falam. A vida envolve sofrimento. É um fato. Aí a pergunta que não quer calar é: o que a gente faz com isso? Como é que se lida? Exato. E a resposta, talvez a mais óbvia, assim, de cara, é ir atrás do prazer mais rápido, né? Do que é mais fácil agora. Tipo, fazer o que é conveniente no momento. Tem até textos antigos, como o Livro da Sabedoria, que descrevem essa lógica. Vamos aproveitar as coisas boas agora. Só que a análise que o Peterson faz, e outras fontes também, sugere que isso, é passageiro. É uma solução meio superficial, sabe? Não dá conta da complexidade toda da vida. Certo. Então, se esse caminho mais fácil da conveniência não é a resposta de verdade, qual seria a alternativa? A fonte aí aponta para a ideia do sacrifício. O que parece meio estranho, né? Sacrificar, abrir mão de algo. Parece contraintuitivo no início, mas a lógica que ele desenvolve é que nossos ancestrais, talvez até por observação, sabe, perceberam que abrir mão de algo valioso agora Uhum. poderia, na verdade, trazer um retorno melhor lá na frente. É a descoberta do adiamento da gratificação. Ah, sim. Adiar a recompensa. Que é a base do trabalho, né? Você se esforça agora pensando no resultado futuro. Isso, exatamente. É a base do trabalho, da organização, talvez até da própria civilização, de certa forma. Mas não para aí. A ideia evolui. Não é só adiar o prazer por adiar. É direcionar essas ações, esses sacrifícios, para algo com mais propósito, com significado. Um bem maior. Entendi. Então a transição é da pura conveniência para a busca de algo, Maior. um significado. Aí entra aquela metáfora que ele usa da armadilha para macacos, que é ótima para ilustrar. Ah, eu lembro dessa. O macaco coloca a mão no pote para pegar umas guloseimas, né? Isso. E daí a mão cheia não passa de volta pelo buraco. Para se salvar, ele precisaria largar a corrida, sacrificar a parte, a guloseima, pelo todo, que é a própria vida. Mas ele não larga. Fica preso pela própria conveniência imediata ali, o desejo. Exatamente. E isso leva a um ponto mais fundo ainda. Às vezes, o sacrifício necessário é abrir mão não só de um prazer ou de tempo, mas de crenças, ideias antigas que não servem mais. Sacrificar até valores ultrapassados para poder crescer. Isso é mais complexo. Bem mais. Porque exige reconhecer que talvez aquilo que você mais valoriza agora esteja te impedindo de alcançar um futuro melhor, mais verdadeiro. É um sacrifício interno, né? E a coisa complica ainda mais porque a vida não tem só esse sofrimento, digamos, natural. A fonte fala muito da malevolência humana. O mal deliberado. Sim, o mal consciente. E aí ele usa a história de Caim e Abel como um arquétipo disso. Caim também fez um sacrifício, né? Mas foi rejeitado. Foi. E a interpretação que a fonte dá é que talvez o sacrifício dele já estivesse contaminado. Feito com ressentimento, talvez de má vontade, sabe? E a reação dele à rejeição não é tentar melhorar, fazer um sacrifício melhor. É a vingança. Vingança contra o irmão, Abel, que representava o ideal. E num nível mais profundo, segundo essa leitura, é uma vingança contra o próprio ser, contra a estrutura da realidade por se sentir injustiçado. É o ressentimento virando ódio e destruição. Nossa! Isso adiciona uma camada bem pesada ao sofrimento da vida. Não é só a dificuldade, é maldade mesmo. É. E é muito interessante como a fonte, então, apresenta a história de Cristo no deserto, as tentações, como um confronto direto com essas questões, um modelo oposto ao de Caim. Como assim, um modelo oposto? Pensa nas tentações. Transformar pedras em pão seria ceder à conveniência mais básica, né? Resolver a fome ali na hora de um jeito fácil. Certo. Se jogar do penhasco esperando que Deus o salve, seria tipo manipular o poder divino para impressionar, para ter status fácil, não um ato de fé genuíno. Entendi. Usar o poder de forma exibida. E a última, aceitar os reinos no mundo de Satanás. Seria abraçar o poder mundano, a conveniência máxima do controle, mas a custo da própria alma, digamos. Corrompido. Ao rejeitar tudo isso, Cristo estaria escolhendo o quê?
O caminho mais difícil, alinhado com um princípio maior. A fonte chama de palavra de Deus, mas a gente pode pensar como a verdade, o bem, o significado. Sacrificando a conveniência em nome desse princípio maior. Exato, seria o sacrifício supremo. Não só para lidar com o sofrimento natural, mas para confrontar ativamente a própria malevolência, o próprio mal. É uma escolha consciente pelo significado, mesmo sendo mais árduo. Faz sentido. Então, juntando tudo isso, a regra busque o que é significativo, não o que é conveniente, está dizendo que, olha, o caminho fácil, o do impulso, da gratificação agora, pode até parecer bom, mas no fundo, no longo prazo, ele pode levar à frustração, ao ressentimento e talvez até a caminhos bem sombrios, como o de Caim. Isso, perfeitamente. Já o caminho do significado, bom, ele é mais exigente. Pede sacrifício, pede pra gente encarar de frente as verdades difíceis da vida, sabe? Incluindo a nossa própria sombra e a existência do mal no mundo. Mas, por outro lado, é esse caminho que, segundo essa visão, nos dá um norte, nos fortalece de verdade. É o que pode, talvez, redimir o sofrimento inevitável da existência. Não é promessa de felicidade fácil, então. De jeito nenhum. É mais sobre encontrar uma força que te sustenta mesmo quando as coisas ficam difíceis. O significado seria, então, o antídoto para o caos e para o sofrimento. É alinhar suas ações com o aprimoramento do ser. Escolher voluntariamente o caminho mais nobre, mesmo que mais duro. Uma ideia poderosa, sem dúvida. Deixa a gente pensando, né? Fica aquela reflexão. Que sacrifícios, talvez pequenos no dia a dia ou até maiores, a gente está evitando só para ficar no quentinho da conveniência? Que coisas importantes a gente está deixando de lado? Exato. E qual significado potencial a gente pode estar perdendo nessa troca? É algo para se pensar mesmo.